Essa semana eu voltei do Brasil e agradeço muito a todas as pessoas que eu encontrei por lá, minha família, todos os amigos, familiares. E algumas pessoas me disseram, Padre Flávio, por que você não manda as homilias que você dá, pelo menos uma reflexão do domingo, alguma coisa assim? Na verdade, eu não gosto muito da ideia, mas eu vou tentar fazer essa vez. Vocês deem like, façam seus comentários aí e, se der certo, fazemos outra vez, e se não, deixamos por aqui, tá bom? Gostaria de comentar domingo de hoje, o quarto domingo de Páscoa, que também é chamado de Domingo do Bom Pastor. No Evangelho de hoje, de João 10, escutamos que Jesus se apresenta como bom pastor. Jesus utiliza uma metáfora para falar, para apresentar-se a si mesmo, assim como nós às vezes utilizamos metáforas para explicar alguma coisa de uma forma mais clara. Jesus hoje se apresenta como o bom pastor. E para isso é importante entender a imagem que Jesus utiliza, para assim poder entender bem o que Jesus está querendo falar, o que Jesus está querendo nos transmitir. Os primeiros cristãos utilizavam muito essa imagem do Jesus bom pastor. Foi uma das principais formas de retratar a Jesus nas pinturas e nas esculturas, sobretudo no primeiro século. Inclusive, antes mesmo de fazer pinturas e esculturas sobre Jesus crucificado, que para nós hoje são a forma mais comum de retratar Jesus. Talvez porque no período das perseguições era uma forma de poder retratar Jesus sem dizer precisamente que era Jesus, retratando um simples pastor que carrega as ovelhas. Mas também era uma imagem muito forte, a imagem de Jesus como bom pastor. Muito clara, escolhida pelo mesmo Jesus para mostrar um pouco do seu coração para nós. Poderíamos falar tantas coisas de Jesus como bom pastor, mas eu gostaria de ver 3 coisas que Jesus mesmo é quem nos explica quando utiliza essa imagem. A primeira coisa, que talvez é bastante óbvia, é que Jesus é um pastor bom. E Jesus coloca em evidência que existem outros pastores maus, que existem mercenários, pastores que parecem colocar todo o interesse nas ovelhas, mas que na hora da hora abandonam as ovelhas. No mundo escutamos muitas vozes, escutamos muitos supostos pastores, que são muitos caminhos que nos chamam prometendo a verdadeira felicidade. Mais cedo ou tarde, nos abandonam esses pastores. Quais são essas vozes que nós escutamos do mundo? Talvez a voz do dinheiro, que promete felicidade para tanta gente. Talvez a voz que nos chama a aparentar o que não somos para entrar em certos grupos sociais. Talvez a voz que chama você para ter um corpo cada vez melhor, uma quase idolatria do corpo. E todas essas vozes dizem, assim você vai ser feliz. Não é que tudo isso esteja mal. Às vezes precisamos de dinheiro, precisamos ter um cuidado com o próprio corpo, mas não podem ser os pastores, não podem ser os guias da nossa vida. Porque na hora que chegam os lobos, na hora que chegam as dificuldades, por colocar um exemplo, chega qualquer problema de saúde, a idolatria do corpo, para que serviu? Na hora da dificuldade, esses pastores, esses nos abandonam. Só o bom pastor é fiel. Guia, acompanha, orienta as ovelhas sempre. Só o bom pastor. Somente Cristo nos acompanha sempre. Isso está ligado, de certa forma, ao segundo ponto que eu gostaria de comentar.
Jesus diz que ele é o bom pastor porque ele conhece as ovelhas. Faz alguns dias eu encontrei com um jovem que estava vendendo numa loja e começamos a conversar. Ele me contou que antes tinha ido muitas vezes na igreja, que tinha participado muito e que até teve um momento da vida dele que ele tinha pensado em ser padre. Mas ele me disse, mas agora eu estou muito longe da igreja. Eu perguntei para ele se ele não gostaria de voltar, estar mais perto da igreja de novo. Mas ele disse que tinha feito tantas coisas e que era muito difícil, era quase impossível que ele pudesse voltar. Então eu falei para ele, mas é exatamente por isso que Jesus está esperando você. Porque para Jesus, a nossa vida não é um mistério. Ele nos conhece. Conhece o que às vezes queremos aparentar na frente dos outros e o que somos de verdade. Conhece a nossa história, conhece os nossos altos e baixos. Santo Agostinho diz que Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Nunca tentemos aparentar diante de Deus. Nunca tenhamos medo de Deus. Ele é o bom pastor que quer o bem das suas ovelhas. Ele ama as suas ovelhas. Quem nos dá a certeza de que Jesus é o bom pastor e não as outras vozes que escutamos? E aqui que vemos a terceira descrição de Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É por isso que escutamos esse evangelho durante a Páscoa, quando sabemos que Jesus deu a sua vida por nós. E Jesus deixa muito claro que a sua vida não foi tomada, mas foi ele que deu a sua vida pelas ovelhas. Ele se entregou, morreu, ressuscitou, porque ama as suas ovelhas. Ainda que seja uma ovelha perdida, ainda que a ovelha esteja com uma, com duas, com todas as pernas quebradas, Jesus nos diz hoje que ele deu a sua vida pelas ovelhas. Deu a sua vida por nós, deu a sua vida por você, deu a sua vida por mim. Para que esta ovelha tão querida, tão amada, tenha vida, esteja sã, encontre o caminho certo, escute a voz certa. Queridos irmãos, esta imagem do Jesus como bom pastor deu fortaleza para tantos primeiros cristãos dar a sua vida no martírio por Cristo. Que esta imagem, essa figura de Jesus como bom pastor nos dê também a nós a fortaleza para caminhar nas dificuldades com coragem. Nos dê a certeza de que Deus nos ama e que quer o melhor de nós. Ele é o bom pastor. Nos quer felizes e junto dele. Eu gostaria de terminar com o Salmo 23, que não é o salmo da missa de hoje, mas que descreve esse bom pastor que é Jesus e como cuida e guia as suas ovelhas cada dia. Esse salmo é tão bonito, esse Salmo 23, parece que deveria ser quase uma oração que deveríamos rezar todos os dias, porque realmente é muito bonito. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em pastagens verdejantes faz-me deitar, para águas repousantes me conduz e reconforta minha alma. Por veredas de justiça me guia, por amor do seu nome. Mesmo que eu tiver de andar por um vale de sombra mortal, não temerei os males, porque estás comigo. O teu bordão e o teu cajado são eles que me confortam. Diante de mim, preparas a mesa em frente dos que me afligem.
com óleo me unges a cabeça e o meu cálice transborda. Pois a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Assim seja.